tem jeito. A gente vai procurar ajuda, a gente vai procurar se tornar uma pessoa melhor quando a dor bate. A falta de dinheiro, uma separação, uma traição, algo mexe com a vida da pessoa e a pessoa resolve se mexer. Roberta Calderini é terapeuta junguiana e fundadora da neuropsicogenealogia, abordagem que une psicologia analítica, respiração consciente e epigenética para curar traumas e restaurar o amor próprio. O cuidado, ele precisa ser uma postura interna. O autocuidado, o cuidado com o outro, cuidar com carinho, com amor, cada coisa da vida com presença. Eu sinto que a presença é o que traz toda a diferença em tudo. Com mais de 15 mil alunos, Roberta também é autora de 4 livros e criadora de programas terapêuticos em grupo que já impactaram milhares de pessoas. Eu sinto que a gente está perdendo essa coisa de que procurar ajuda é para fraco e a gente está entrando numa outra visão de que quem é forte procura ajuda. Se a pessoa não se olha, não se observa, não busca se melhorar com o tempo, ela não vai se tornar uma pessoa cada vez melhor. No episódio falamos sobre dependência emocional, ego, ancestralidade e como o autoconhecimento profundo pode desbloquear caminhos emocionais, profissionais e afetivos. A vida é uma escola, mas relacionamento amoroso é a universidade. E tudo aquilo que acontece no relacionamento amoroso está dizendo sobre algo que precisa ser curado no nosso interior. E enquanto a gente não cura, se repete. Uma conversa sobre consciência, presença e transformação. Esse processo de autoconhecimento, ele tem muita relação com como a gente evoluiu como ser humano, né? O ser humano precisava se mexer para sobreviver. Hoje, 3 cliques você pede uma comida e as pessoas acho que perderam um pouco a motivação de fazer o que precisa fazer. Como é que você lida com essas pessoas mais duras? Porque a pessoa precisa acordar, senão fica aquelas terapias de 10 anos, né? Roberta, qual que é, na sua opinião, sei que você tem uma amostragem muito grande aí de pacientes, não precisa ser um dado se você não tiver o dado, mas número de relacionamentos bem-sucedidos, na sua opinião, após um certo tempo, 10 anos de relacionamento, tá piorando, tá melhorando, na sua análise nos últimos anos? Sem terapia não tem relacionamento saudável. Não tem. Não tem. Se a pessoa não se olha, não se observa, não busca se melhorar com o tempo, ela não vai se tornar uma pessoa cada vez melhor. Sabe o instinto próprio de evolução? Sim. De olhar, e às vezes não é nenhuma terapia, mas essa própria vontade de querer evoluir, senão ela se acomoda. E aí não tem relacionamento saudável. E normalmente esse processo de desenvolvimento chega em qual momento? Esse processo de desenvolvimento chega com a dor. Chega quando a pessoa está vivendo uma dor. Não tem jeito. A gente vai procurar ajuda, a gente vai procurar olhar para dentro, a gente vai procurar se tornar uma pessoa melhor quando a dor bate. Essa é A falta de dinheiro, uma separação, uma traição, um casamento que não deu certo. Algo mexe com a vida da pessoa e a pessoa resolve a se mexer. Num relacionamento tradicional assim, ainda é a mulher que busca ajuda em primeiro lugar? Eu não vejo mais isso. Não? Tá mudando? Não, Que tá interessante. mudando. Eu atendo muitos homens no meu consultório. Muitos. Que estão num relacionamento e estão querendo... Estão casados e sentem que o relacionamento não está como eles esperavam, ou estão em um relacionamento em que não está legal e eles buscam a minha ajuda para entender o que está acontecendo e dar sequência em uma separação, ou estão solteiros e querem desbloquear mesmo a vida amorosa porque não encontram ninguém. Que legal isso. Então, tenho muitos pacientes, homens. Porque eu, pelo menos, venho de uma criação onde eu ainda escutava que... acho que até a Ana, que está aqui também assistindo a gente, também já escutou isso. De você falar de terapia, falar, não, quem faz terapia é doido. Uhum. Eu sou dessa época. Uhum. E obviamente que essa nova geração, aliás, eu acho que a gente vive o momento do autoconhecimento, né? Tudo que a gente fala, olha, tá todo mundo doente, todo mundo lascado, tá todo mundo buscando se melhorar. Então chegou o momento, né, da gente olhar para dentro, da gente se desenvolver. E que bom que a gente tem cada vez mais a presença dos homens. Antes era predominantemente mulher, né? Sim, sim. Temos. E eu tenho
de todos os tipos de pessoas que me procuram, desde a pessoa que é um empresário e está crescendo muito e de repente percebe que algo não está funcionando ali, aí me procura para desbloquear aquele ponto, porque eu trabalho nessa linha. O meu trabalho é um pouco diferente de uma terapia convencional, que a gente vai olhando. Não, eu trabalho na linha do desbloqueio. O que está acontecendo no seu cérebro que está impedindo você acessar o próximo nível? Legal. Entendeu? Então, às vezes, 1, 2 sessões, você sai do nível que você está, que você tem aquela barreira, né? Que a gente chega na barreira e volta. Então, eu tiro essa barreira e a pessoa, em 2, 3 sessões, ela já passa para o próximo nível. Eu trabalho nessa linha dinâmica. Isso é muito bom, né? A própria Nádia, ela estava comentando assim, eu sempre fiquei abismado com pessoas que falam, eu faço terapia. Como é a sua terapia? Eu já faço há 10 anos. Sim. E a pessoa vive ruminando aquele problema Sim. durante 10 anos que não tem Sim. progresso, né? Sim. Acho que até por isso que muitos homens me procuram, porque eles entendem essa dinâmica que eu coloco no ritmo, que é acelerar o processo evolutivo da pessoa, acelerar a abundância, acelerar a felicidade. A gente não está aqui para viver com pouco, a gente não está aqui para viver, né, uma vida de migalhas, de sofrimento, de ficar... Se as coisas não estão fluindo, é porque algo em você, né, ou seu modo de pensar, ou honras que você tem com uma figura masculina, com um pai, com uma mãe, com um sistema familiar, ou até questões ancestrais que estão impedindo com que você vá para o próximo nível. Então, eu olho nesse ponto, eu consigo acessar exatamente o que está acontecendo no inconsciente da pessoa, eu consigo datar, olha, o que aconteceu no seu parto? Que legal. Aí a pessoa me fala. Aí eu trabalho em cima daquilo e aí a vida da pessoa muda. Uau. Entendeu? É bem pontual. Quantos dos problemas que hoje você trata são provenientes das primeiras infâncias, ou talvez da primeira A infância? maioria. A maior parte ainda? Problemas financeiros estão diretamente relacionados à vida intrauterina. É mesmo? Exatamente. No nosso inconsciente coletivo, né, como que nós falamos diariamente sobre dinheiro, líquido, liquidez? Qual o lucro líquido da minha empresa? Qual a minha liquidez financeira? Certo? Sim. Então, nós temos o inconsciente coletivo em que a palavra líquido está relacionada a dinheiro. Quando eu tenho uma gestação turbulenta, um parto complicado, eu vou ter problemas com o meu primeiro líquido, o líquido amniótico. Logo, fica programado no cérebro que líquido é perigoso, que líquido gera ansiedade, porque o cérebro ele tem caixinhas em que faz programações em relação aos primeiros aspectos da vida, em relação àquelas questões do inconsciente coletivo. Entendeu? É uma associação que eu vou fazendo? É uma programação. Então, se eu tive, por exemplo, a minha gestação, a minha mãe perdeu o líquido, eu demorei para nascer e a minha mãe perdeu o líquido. Então, eu tive muitos casos de perdas financeiras. O dinheiro entrava na conta, de repente sumia tudo, sabe? Perdas de líquidos. E eu estava nessa programação. Depois que eu trabalhei em cima dessa programação, o dinheiro passou a ficar na minha conta. Entendeu? Então, eu tenho uma programação inicial. E essa programação, o meu inconsciente, ele vai fazer de tudo para me proteger em relação à programação. Então, fica uma informação de que líquido é perigo, porque eu quase morri no líquido. Aí, sempre que entra o dinheiro na minha vida, eu vou perder o dinheiro, porque o líquido é perigo. Caramba. Eu vi você falando sobre psicogenealogia, é isso? Isso. E olha que interessante, eu nunca tinha escutado falar sobre esse termo. E um dos trabalhos que eu faço com a Nájila, terapêutico, é a gente olhar os nossos antepassados. Então a gente vai olhando para pai dela, mãe dela, meu pai, minha mãe, os avós, né? A gente vai olhando para a família para tentar entender os padrões, etc. Mas eu queria que você explicasse o que é esse trabalho de fato, a psicogenealogia. É um trabalho que a gente faz uma análise da árvore genealógica. É muito bonito. Quando a gente entende que nós temos um gene, né? E o nosso gene, isso já é comprovado cientificamente
pela epigenética. Nós temos um gene em que nesse gene vem informações, e tudo isso são informações, programações. Então, quando eu trabalho em cima da mudança desse gene, trabalhando de forma consciente com a terapia, eu consigo acessar as informações que vêm da minha ancestralidade, mudar essas informações no meu inconsciente como se fosse uma reprogramação, e aí a minha vida começa a andar de novo. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, casos de justiça. A gente vai precisar procurar na árvore genealógica injustiças familiares. Quando eu estou vivendo isso... Isso, casos de justiça, pessoas que têm muitos casos de justiça, né? A gente vai olhar na árvore genealógica, então tem pacientes que me procuram porque precisam resolver ganhar casos na justiça. A gente vai olhar na árvore genealógica casos de injustiças familiares, quando a gente trabalha em cima disso, quebrando honras, devolvendo para aquele ancestral aquilo que é dele, trazendo o aprendizado que a pessoa precisa ter, o descendente precisa ter para mudar aquele sistema, o negócio resolve. Entendeu? Como é que a gente trata pessoas que vivem um dilema, mas elas sempre colocam um empecilho para não resolver esse problema? Por exemplo, eu recebo inúmeras mensagens, imagino que você deve receber muito mais do que eu, que são as pessoas que falam assim, por exemplo, vou te dar uma super traumática, eu até fiz um vídeo sobre isso. Ela me conta a história que ela tinha acabado de ser violentada pelo marido. O marido violentou ela fisicamente, quebrou uma costela dela e ela estava grávida. E aí, nesses momentos assim, eu troco mensagem com a pessoa e eu falo assim, pelo amor de Deus, como é que não saiu daí ainda, né? E aí, a pessoa normalmente, estou dando um exemplo, mas tem vários exemplos similares a esse, que faz com que ela não saia dessa situação. Dependência emocional. Mega dependência emocional, né? Como é que... Porque assim, para pessoas que olham de fora, uma violência física desse jeito, ainda grávida, e ela me relata diversas outras histórias de abuso, de limitação de relação com a família, rede social, financeira, ou seja, realmente capou a pessoa por completo, né? Não tem limite uma pessoa dessa para chegar a ponto de Eu posso te trazer uma visão bem mais profunda sobre isso? Claro, por favor. Tudo que acontece... Lembra que eu te falei da gestação? Tudo que acontece na gestação é uma repetição de nossa herança genética. É como se no sistema familiar tivesse um vírus transgeracional. Se eu estou sofrendo na minha gestação, eu preciso verificar o que aconteceu enquanto eu estava na barriga da minha mãe, o que aconteceu quando a minha mãe estava na barriga da minha avó, e assim por diante. Vai se repetindo de gestação em gestação. Então, não é só a situação que ela está vivendo, mas uma honra que ela tem com o sistema que ela reproduz exatamente aquela situação. Entende? Às vezes é muito mais profundo do que simplesmente dizer não. Porque ela sai daquele relacionamento e ela entra em outro. Repete o padrão. Repete o padrão. Ao mesmo tempo, uma alma chega para trazer cura. Através dos nossos filhos e das sistemáticas que vêm com a criança, é como se a criança fosse um bálsamo para a gente olhar para dentro e entender o que está acontecendo aqui que eu preciso me curar e curar o meu sistema. É um agente que vai gerar mudança. De evolução. Na hereditariedade, na cadeia de hereditariedade, né? Na evolução da humanidade. E como que usualmente você trata essas pessoas que estão travadas, né? Eu já entendi que você vai voltar, vai tentar resgatar. Então, nesse ponto, dessa moça que sofreu violência doméstica na gestação, a gente precisa tratar tanto essa fidelidade que ela tem com essas ancestrais, e quando ela percebe isso, vem uma força muito grande para falar não. Às vezes a gente fala, olha, você merece mais, cura a sua criança ferida, e nada resolve. Mas quando ela percebe que todas as mulheres do clã sofreram igual ela sofreu, vem uma força de dentro, é inexplicável. Às vezes nem eu acredito. A pessoa chega na outra semana no meu consultório, ela diz, eu terminei, eu saí de casa, eu fiz isso, eu olho e falo assim,
Destrava absurdamente. Absurdamente. Porque a gente olhou para a ancestralidade, para a psicogenealogia. E aí é uma sensação do quê? De aqui, eu preciso encerrar esse ciclo? Porque o ciclo vai se repetindo Isso. tantas vezes. Todas sofreram. Todas sofreram. Eu não vou permitir que isso aconteça. Eu não é por mim só. É por todas. É por meu bebê. É por uma nova história. É como se ela se conectasse com a dor de todas e a dor de todas desse uma força para o inconsciente, para aquele inconsciente ser mais forte do que qualquer sentimento que ela possa ter, do que qualquer medo do futuro, do que qualquer ego que está ali travando, sabe? Então, às vezes, a gente tenta trabalhar o ego, trabalhar a carência e nada resolve. Mas quando a gente olha para a ancestralidade e vem essa força, essa mulher vira uma leoa. E normalmente é uma repetição do exato fato ou não necessariamente? Quando você vai investigar e tentar buscar, por exemplo, nesse caso de violência. Geralmente é repetição. Geralmente é repetição. Geralmente. Aconteceu É muito raro caso não de violência. ser repetição. É muito mesmo? raro. Às vezes não aconteceu com a mãe, mas aconteceu com a avó. Porque enquanto nós estamos no inconsciente, isso é Jung. O nosso inconsciente vai organizar a nossa vida. Vai ditar a nossa vida. E a gente fica atraindo situações, vivendo situações por sincronicidade, né? Sem entender que aquilo está acontecendo. Que loucura isso. E é impressionante, né? Porque a pessoa está vivendo uma tortura na vida dela, né? Não é que está confortável. A gente perde o livre-arbítrio, né, Marcelo? Quando estamos presos no nosso inconsciente. Perdemos. Não conseguimos ter escolha. Ficamos presos naquelas prisões mesmo, emocionais. Agora, uma pessoa dessa, ela não tem muita oportunidade, né, de mudança, porque ela está dando mensagem para uma pessoa do Instagram. Disse que o marido tinha devolvido o celular para ela, ou seja, ele já tinha retirado. Ela fala que ela não tinha mais contato com ninguém, não tem contato com família, não tem mais acesso ao dinheiro dela, porque ele controlou tudo. Fica difícil, né? Uma pessoa dessa se movimentar, né? Ela, depois que eu comecei a conversar com ela, ela até pediu desculpa. Nossa, desculpa, tá abafando aqui e tal. Meio que como se aquilo fosse um problema, e não, né? Você quer ajudar a pessoa. Mas que situação desafiadora, né? Para muitas pessoas que vivem relacionamentos abusivos, né? Quando a gente fala sobre transtornos psíquicos, o narcisismo, borderline, a psicopatia, a sociopatia, a gente vai encontrar casos assim. O parceiro que aprisiona a mulher, que bate. Casos de homens que sofrem de borderline chega a ser mais cruel do que narcisismo. O homem que tem que sofre de borderline, transtorno. que tem o transtorno, o borderline, chega a ser mais cruel. Conta um pouco sobre esse transtorno pra gente entender. O narcisista, ele é frio. Ele manipula, ele é frio, ele pensa nele, ele tem uma vida dupla, ele vai ver pornografia, ele vai trair, ele mantém aquela vida dupla e vai manipulando a mulher para manter aquela vida dupla, para manter um status social. E ele vai fazendo isso de forma totalmente fria, certo? Agora, o borderline já é diferente. É uma pessoa totalmente carente, totalmente desestabilizada emocionalmente, que acaba recorrendo a bebida, a vícios, justamente por causa desse vazio interno muito grande, e que de repente gatilhos acontecem e essa pessoa ela se desequilibra totalmente. E aí nós vemos casos de agressões, até mulheres agredindo homens, devido a um transtorno de borderline. E eles têm variação de humor. Ela sai, variação de humor total, depois se arrepende, chora, acaba até se prejudicando. A pessoa ela diz que vai morrer, que vai se matar, se você não ficar comigo. Ameaça, se você não me perdoar, eu vou me matar. Então, é um show de horror enorme, é uma instabilidade tão grande que acaba sendo pior que o narcisismo.
Nossa, que loucura esse negócio, né? É. E isso é... Talvez seja o caso dessa mulher, tá? Tá, Talvez esse dessa homem não situação. seja um narcisista, seja um Um borderline. borderline com narcisista. Às vezes você tem Tem mais geralmente o borderline, ele vai ter traços narcisistas, ele vai ter o transtorno narcisista também. Então, e aí ele vai para uma agressão, ele vai para uma violência. O narcisista, ele é agressivo? Ele é, mas ele ainda tenta manter o status. Qual que é a motivação dele, assim? Porque você falou que o borderline, você falou que ele tem uma carência enorme, Isso. uma falta muito grande. Quando o narcisista, ele vai para uma psicopatia, num grau muito mais elevado de narcisismo, ou ele tem, né, um lado borderline também, quando vem esse descontrole, ele vai para agressão física. Mas, geralmente, o narcisista, ele é frio, ele machuca com a frieza. E é uma frieza que dói na alma, porque você se sente um nada. Um nada. Você se sente um lixo do lado da pessoa. Indiferença gigantesca. Uma indiferença gigantesca, tão grande, que é pior que um tapa. Que machuca mais do que um tapa. Que se me desse um tapa, eu me sentiria mais amada do que a sua frieza. Sabe? É uma tortura psicológica que vem com você é um nada, você é um lixo, você não é ninguém. É um desdém em relação à sua pessoa e tudo que nós queremos é sermos amados. Uhum. E essa pessoa faz isso porque ela é o importante. Ela é... Às vezes é uma manipulação, porque ele traiu e ele precisa inverter a situação, ele está fazendo gaslighting com a pessoa. Às vezes a pessoa não fez algo que ele queria e ele começa a tratar essa pessoa mal, ou às vezes só para receber o suprimento afetivo da pessoa e sentir a pessoa ali se rastejando por ele, validando para o ego dele inflar. Então ele fica preso nesse ego, nessa validação do ego, no ego inflado, nesses jogos emocionais, nesses mecanismos constantes, que acaba sendo uma tortura para quem convive. Você mencionou um termo que eu tenho visto ser repetido com uma certa frequência. Você poderia explicar para a gente o que é gaslighting? Gaslight. É um jogo emocional em que ele é muito sutil. E na maioria das vezes, a gente não percebe que nós estamos caindo nesse jogo, porque ele começa com uma sedução. Ele começa com palavras de carinho, com palavras de afirmação, com palavras de atenção, e depois ele vai se tornando uma indiferença, um abuso, aquela sensação de se sentir usada. É o que a gente vê aí no dia a dia dos homens saindo e pegando várias mulheres. Chama a mulher de linda, maravilhosa, você é a mulher da minha vida, dorme com a mulher, no outro dia... Some. Isso é puro gaslight. Faz de tudo, promete mundos e fundos, às vezes... e depois desaparece. Desaparece. E aí faz o ghosting. Faz o ghosting, exatamente. Mas nós vemos isso também de, por exemplo, aquela mãe que é meio narcisista e ela faz o gaslighting com os filhos. Ah, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar aqui sozinha, eu vou envelhecer sozinha e vocês são filhos ingratos porque eu dediquei a minha vida inteira a vocês e agora vocês estão me abandonando. O gaslight. Acho que acontece muito, hein? Muito, muito. É impressionante como a falta desse desenvolvimento do pai e mãe impacta nos filhos, né? Impacta. O gaslighting, ele vai sempre funcionar com a culpa, com o sentimento, ele vai sempre deixar na pessoa a culpa ou o sentimento de ser um erro. Se uma pessoa que eu estou saindo, de repente, essa pessoa some do nada, eu sinto que eu sou um erro. Eu não estou entendendo que é uma pessoa que só estava querendo me usar. Uhum. Eu vou me sentir um erro, porque ele me prometeu um monte de coisa. Uhum. E aí eu me sinto um erro. Se a minha mãe, ela diz que eu vou abandonar porque eu sou uma filha ingrata, eu vou me sentir um erro. Então, as pessoas que fazem o gaslighting, elas sempre vão abalar a autoestima da outra pessoa.
Sim. E é aí que vai minando o poder pessoal de pessoas que convivem com abusadores e não têm essa consciência, esse discernimento de pessoas que são abusadoras, que são tóxicas, e pessoas que não são. Uhum. E eu sinto que nós precisamos ter essa clareza de separar pessoas tóxicas, pessoas abusadoras e pessoas saudáveis. Separar mesmo. E essas pessoas aqui, tchau. Não quero saber de você, não quero conviver. E ser radical mesmo, sabe? Porque custa o nosso emocional, custa o nosso amor próprio, custa a nossa autoestima. E pra quê? A custa de que eu vou conviver com esse tipo de pessoa? Eu acho que eu tenho uma frase que explica muito isso, que me dá a sensação de que a pessoa não aceita acreditar que a pessoa é daquele jeito. Não. Ela fica querendo Chama esperar de um louco. momento, no sentido assim, eu tô saindo com uma pessoa. Aí a pessoa já mostrou que não é legal. E aí você insiste. Aí você fala, não, mais um pouco, mas ela tá te dando todas as cartas de quem ela é, e por alguma carência, alguma deficiência, a pessoa insiste. Vou te dar outro caso que eu recebi. Uma moça tava namorando com um cara, 10 anos, e ele se assumiu gay. Assumiu gay, separou, beleza. Iniciou um relacionamento com um outro homem. Tava gostando do homem. No primeiro jantar, ele assumiu que a última namorada dele era uma mulher trans. E a mulher ficou chocada, porque ela falou, acabei de sair de um relacionamento de 10 anos, e o rapaz assumiu que era gay, e agora eu tô saindo com um cara que tava namorando com uma mulher trans, e aí começou a inverter o jogo. Sua cabeça é muito velha, sua cabeça é muito antiga, e ela entrou nesse jogo e foi... Isso é o gaslight. Isso é o gaslight. E aí ela pegou e falou assim, aí ela me mandou super frustrada, poxa, mas que absurdo, que não sei o que lá. Aí eu falei assim, mas ele te mostrou quem era. Você que quis acreditar e quis continuar nesse jogo, né? Se já não serve pra você, muda o jogo, né? Mas eu fico impressionado com esse tipo de coisa, de que as pessoas parece que querem insistir. Quanto tempo mesmo que a pessoa mostre que ela não é uma boa pessoa pra você, né? Exato. Mas aí a gente cai de novo na dependência emocional, né? Porque nós temos, de um lado, pessoas que são manipuladoras, tóxicas, e nós temos, de um outro lado, pessoas que são frágeis emocionalmente. E parece que eles se casam. Uma carência gigantesca. Exato. Não só carência emocional, gigantesca, mas fragilidade emocional, sabe? Aquela coisa, qualquer coisa me abala. Uhum. E a vida adulta não é sobre isso. A vida adulta é a gente entender que as coisas acontecem e a gente tem que se manter forte. Pode ter os dois, então. Eu posso ser carente, eu não consigo viver sozinho, eu preciso de alguém, mas ainda tenho uma enorme fragilidade emocional. Porque geralmente a carência ela vem com uma fragilidade emocional muito grande. A carência já... Porque quando a gente fala de uma dependência emocional, eu entendo que é o quê? É a minha inteligência emocional, né? Eu tenho o meu racional, eu tenho o meu emocional. O meu emocional é frágil, é carente, é instável. Então, a dependência emocional não é nada mais do que se o que acontece lá fora me abala, é porque eu sou dependente emocional. Uhum. Eu sou vulnerável excessivamente ao que acontece externamente. Quando eu começo a fortalecer o meu emocional, e aí vem muito o racional, né? Essas ferramentas que nós precisamos exercitar o racional, não existe amor sem o nosso lado racional bem trabalhado. A gente não pode escolher só com a emoção. Então, a gente tem que trabalhar o emocional e fortalecer o racional também para ter um emocional forte. E a dependência emocional é essa fragilidade do emocional. Um emocional frágil, um emocional preso nas carências da criança ferida, um ego fragilizado porque não se sentiu amado. Então, é um ego carente. É uma psique que se formou com pouco amor, com pouco afeto, com pouca atenção, com muita briga, com muitos abusos verbais, emocionais. Isso que você está retratando é
a possível infância que Isso, que esse adulto teve no isso. seu ambiente familiar. No seu ambiente familiar, conforme né, ele foi crescendo, se tornou um adulto, ter um emocional tão frágil. Uhum, E ser tão vulnerável que acontece lá fora, uhum. né? Tem pessoas que, quando passam por situações como essa que vão se formando, elas têm efeitos colaterais que para a sociedade são negativos, tipo esse, carência, fragilidade emocional. Mas a gente vê muito empresário de sucesso que para a sociedade é um exemplo de sucesso, mas a gente nunca sabe o que está por por dentro daquele empresário. E muitas vezes eu fico me questionando e eu falo, esse aí é completamente doido. Às vezes eu conheço, eu falo, é completamente doido. É o vazio que a pessoa carregou lá de trás e transformou em algo produtivo. O que é isso exatamente? Quando as pessoas pegam esse vazio, essa deficiência, seja lá o que for, e transformam em algo grande. Segura aí um segundo que isso aqui é importante. Não tem como você estar em alta performance se não acompanha seu corpo de perto. Treino e dieta são essenciais, mas se os seus marcadores de saúde estão desregulados, você nunca vai atingir o máximo da sua performance física e cognitiva. Por isso, exames regulares e acompanhamento médico fazem parte da minha rotina. No Espaço Volpe, eles cuidam disso com precisão, otimizando energia, longevidade e bem-estar real. Vai lá em espaçovolpe.com.br e diga que você veio do podcast Excepcionais para receber uma condição especial. Agora sim, bora voltar para o episódio. Lógico que sempre a gente precisa estudar caso a caso, mas Sim. quando a gente pega grandes profissionais, geralmente tem uma necessidade de validação ali muito grande por trás. Uhum. E essa necessidade de validação ali da criança, sabe? Às vezes eu preciso de um reconhecimento. Isso vai se tornando uma força propulsora para a pessoa ir conquistar mais, ter mais resultados. Mas é sempre nessa busca infinita por um reconhecimento. Eu preciso por uma validação. Eu preciso me provar. É a eu estou me necessidade de me provando. provar. É a necessidade de me provar. Eu preciso ser aceito. Isso. E isso pode tornar uma pessoa grande. Não é negativo. O problema não é o que aconteceu lá atrás, é o que a gente faz com o que aconteceu lá atrás. Uhum. Né? E o fato de ser inconsciente, talvez? Inconsciente, talvez. Porque ela não está Sim. raciocinando ali, entendendo. Ela está construindo uma imagem em torno daquilo ali, né? Na própria cabeça. São as histórias que ela se conta, né? As histórias que ela se conta. Eu acho muito interessante isso, porque às vezes eu olho aqueles grandes empresários e eu falo assim, qual foi a motivação por detrás disso, né? Óbvio, tem gente que tem sorte, mas eu acho que a minoria é sorte, né? No fim das contas, sempre Nós tem muito chamamos trabalho, de né? megalomaníacos. Megalomaníacos. Pela minha linha de estudo, eu trabalho em cima da nova medicina germânica. Que legal. E quando a gente estuda a psiquiatria em cima da nova medicina germânica, a gente chama de megalomaníacos. Uhum. São grandes doutores, grandes atletas, grandes nomes que existem, que vieram de uma infância de muita desvalorização, e o cérebro começou a trabalhar numa busca por encontrar o valor, e aí ele vai exercitando partes do cérebro nessa busca e vai se tornando mais inteligente, mais produtivo. Entendeu? E não é de todo mal, entende? Tá trazendo um certo lado positivo para a vida dele, né? Tá Sim, trazendo sim. progresso para a vida dele. Sim. Porque eu imagino que também tenha um lado negativo, gente que vai para droga, gente que vai para o vício, gente que se afunda na vida, né? Sim. A busca da cocaína praticamente é isso. Pessoas que buscam a cocaína são pessoas que vieram de grande desvalorização e o efeito da cocaína traz esse superpoder, Uhum. né? Então, o que você faz com a sua história, da sua história, é você se torna um grande empresário ou você se torna um grande viciado. Eu não consigo. Eu estou preso nisso. Tá, então busca ajuda. A ajuda existe para isso. Uhum. E existe ajuda gratuita. É verdade, hoje tem no tanto seu Instagram, no conhecimento, meu, né? em todo lugar. Vai lá, busca ajuda. Agora eu tenho uma sensação de que essas coisas não têm limite, né? E às vezes a pessoa deposita
um objetivo para a vida dela e ela dedica a vida. E usualmente não é uma pessoa que tem muito equilíbrio na vida, né? Então ela vai desequilibrando a vida para conquistar aquilo. Sim. E acho que chega um momento, tem um certo colapso, Eu me né? vi nisso na minha vida. É? Eu me vi. Eu vi que o começo do meu trabalho nada mais era do que uma busca de validação dos meus pais. Uhum. Eu queria ser reconhecida pelos meus pais. Aquilo me colocou em crise de burnout tão grande. De burnout mesmo, de Burnout. tanto esforço. De esquecer minha vida, de não tirar férias, de não viver, de não pensar nas pessoas. Era só a busca pelo reconhecimento. E não era nem reconhecimento social. Era reconhecimento dos meus pais. Era minha criança ferida. Então você vê pessoas, né, nessa loucura desenfreada por sucesso, por nome. E, na realidade, nada mais é do que uma criança ferida buscando o reconhecimento daquele pai. E aí, quando você percebe isso, você fala, nossa, que loucura que eu estou fazendo. Aí você dá o equilíbrio. Aí dá Você para dar encontra o equilíbrio. equilíbrio. E isso é o que traz, talvez, o limite para você entender, Sim. cara, não é só por aqui, né? Não é isso que vai resolver, né? Mas vem com a dor, né? Vem com o corpo, uma hora não aguenta, as pessoas se afastam. E se a gente não se observar e trazer esse... Eu sinto que essa postura interna mesmo de querer ser uma pessoa sempre melhor. Uhum. Eu sinto que quando a gente tem essa postura interna de evolução, é uma coisa que não nos para. Eu não tenho medo do futuro, sabe? Uhum. Não tenho medo, porque eu sei que dentro tem uma chama, uma fome insaciável por evolução, por querer saber mais, por querer entender mais. E isso não me para. Você sabe que eu tenho um amigo, ele me chamou muita atenção a história dele, porque ele é pós-doutor. Ele estudou a vida inteira. Aí uma vez ele foi para fora, tal, estudar, fez o doutorado dele fora e tal. Durante 10 anos, a meta dele era ler 4 livros por semana. E ele fez isso durante 10 anos. Ele leu de tudo que você pode imaginar na vida. Mas ele conta isso, ele narrou isso pra mim no podcast, inclusive. Ele falou, chegou uma época que eu tava ficando doido, que eu cheguei a ser internado, porque era uma busca, né? Era uma obsessão, se transformou numa busca que termina quando essa busca? Eu sinto que é essa linha tênue, né? Do que é um vazio, uma carência que está nos motivando, o quanto é o ego. Eu faço sempre essa pergunta para mim, tá? Todo tempo. Isso que está me motivando é o ego ou é a minha verdade? Isso é maravilhoso, eu adoro essa pergunta. Quem tá falando? Quem tá falando é a cabeça ou é o ego? Isso é maravilhoso. É a minha verdade, a minha essência, aquela voz que vem de dentro, ou é o meu ego? Porque se eu tiver no ego, vai Pode estar sendo enganado. Né? Vai dar roubada, não vai ter a longevidade, não vai ter o equilíbrio. E é nesse ponto que os relacionamentos se acabam. Voltando para o relacionamento. Sim. Nós temos pessoas tóxicas que são pessoas totalmente perdidas no ego. Buscando a validação, buscando, né, pegar a mulherada para se validar, buscando trair, ver pornografia, tudo numa validação. Uma masculinidade tóxica, buscando validação. Mulheres também buscando validação. Mulheres narcisistas, presas em consumismos, presas em imagem. Então nós temos esse ego que busca essa validação excessiva da autoimagem. E nós temos o ego carente, que são as pessoas com dependência emocional, com fragilidade emocional, que busca a aceitação dos pais através das atitudes, que buscam a carência. Eu era uma pessoa extremamente dependente emocional, por isso que eu sei tudo de dependência emocional. É assim que a gente fica bom, né? Assim que a gente fica bom. Com por os isso que eu sei tudo sobre prática, narcisista. Né? Nossa, eu já sofri muito. Então nós temos esse ego que é frágil, que é carente, que é dependente emocional, que também é um ego. Nós não estamos no nosso poder ainda. Nós estamos presos naquele ego.
E quando a gente sai dessa dinâmica, a gente começa a se tornar, né, o maestro da própria vida, a gente assume o governo de si. E Uhum, eu sinto que quando a gente começa a assumir isso, e aí os relacionamentos começam a dar certo. Porque não fica essa projeção de egos feridos, uhum. brigando por ego, sabe? Sim. Briga de ego. E eu acho que o desafio do casal é que os dois precisam evoluir juntos, né? Porque usualmente tem um que reclama primeiro, eu vejo, pô, muitas vezes as mulheres reclamando e os homens não prestam atenção, não entende que quando a mulher tá reclamando, ela não tá apontando o dedo, ela tá querendo salvar o casamento e tal. Mas quando os dois acordam juntos e passam a aprender a conversar, fica muito mais fácil, né? Mas isso acontece? Não acontece, né? Não acontece sempre. As dinâmicas vão acontecendo muito mais sem uma comunicação assertiva, sem. E aí, a falta de comunicação, ela é um problema, porque vai levar a uma comunicação passiva-agressiva. E essa comunicação passiva-agressiva é o que geralmente vai destruindo os relacionamentos, Uhum, que é aquilo que não está resolvido dentro, que vai se tornando pitacos, picuinhas, aquela, sabe, aquela coisa errada que a pessoa fala na hora errada, só para incomodar, uhum, e a mulher ela vai se tornando totalmente amargurada, porque esse parceiro não escuta, esse parceiro não quer conversar, esse parceiro não está evoluindo, mas também ela não está percebendo que muitas vezes ela não tem que falar nada, ela precisa se afastar, ela sim. precisa se conectar, ela precisa curar a si mesmo, talvez ela esteja insistindo em algo que não dá para ser, enfim, eh, essa comunicação passiva-agressiva, ela acaba sendo tóxica também. Uhum. E eu tenho uma sensação que esse processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, ele tem muita relação com como a gente evoluiu como ser humano, né? Porque hoje eu fiz um texto, escrevi ontem e gravei hoje no Gelo, que eu faço um paralelo um pouco de como o ser humano precisava se mexer para sobreviver nas nossas épocas ancestrais, né? A gente sentia fome, a gente falava, beleza, eu preciso me mexer, eu preciso ir caçar. Eu não sei se eu vou conseguir caçar ou não. E aí tem essa, eu preciso me motivar para ir caçar, né? Mas era uma questão de sobrevivência, então eu era uma convocação, eu era Uhum, convocado a fazer aquilo, e se eu não fizesse, eu vou morrer, eu vou sim. ficar com fome. Hoje, 3 cliques, você pede uma comida, chega um banquete na sua porta, você reclama que o entregador demorou, que a comida tá fria. Um negócio meio louco, assim. E as pessoas acho que perderam um pouco a motivação de fazer o que precisa fazer na Sabe o vida, que eu né? digo? Ah, Eu digo que o nosso relacionamento amoroso hoje ele tem esse papel de nos chacoalhar, muito, né? entendeu? É quase um espelho ali, você É o tá. É o espelho. espelho, É o né? espelho, é você olhando para você todo momento. Então, se antes a gente tinha que ir para a guerra, hoje a guerra que acontece no relacionamento amoroso está dizendo sobre você. É o seu espelho. É o que você precisa olhar para dentro para se trabalhar. Nunca é o outro. Nunca é o narcisista. É você. É sobre a sua carência, sobre a sua fragilidade emocional, sobre como você está honrando o seu sistema. É sobre você. Então, eu digo que a vida é uma escola, mas relacionamento amoroso é a universidade. E tudo aquilo que acontece no relacionamento amoroso está dizendo sobre algo que precisa ser curado no nosso interior. E enquanto a gente não cura, se repete. E aí, como que a gente cura? Com as perdas, com a solidão, com a dor, com o sofrimento. A pessoa começa a procurar ajuda. Eu vejo muitas mulheres que chegam no meu consultório reclamando do parceiro, mas são mulheres extremamente masculinas, que ficam dando pitaco, que têm aquele ego, sabe, enrijecido, raivoso, na defensiva. São super bem-sucedidas, mas na vida amorosa uma lástima.
Um desastre. Um desastre. Porque elas não conseguem relaxar e confiar de tão armadas que elas estão devido a traumas. Mas os homens não estão dando margem assim? Eu falo muito do homem frouxo, porque eu fui esse homem frouxo também, né? Então, eu falo de causa própria também, né? Eu sinto que os homens se acomodam e ficam muito no sofá, na Netflix, perdem um pouco a energia masculina. E a mulher sente isso e às vezes ela toma a frente e ela começa a ter energia masculina. Não tá tendo um desequilíbrio aí que... Olha, o perfil de pessoas que geralmente chegam inicialmente é a mulher reclamando disso. Mulher reclamando que o homem tá... Só que quando você vai ver, é uma mulher destruindo esse homem. É a mulher que tá minando o homem. É a mulher que tá minando o homem. Olha só. E como é que começa isso usualmente para as pessoas se perceberem, Porque quando né? a mulher precisa entender que ela precisa fazer o contrário. O homem, ele funciona com o elogio da mulher. A mulher, ela funciona de dentro para fora, é energia feminina. O homem, ele funciona de fora para dentro. Quem alimenta o interior do homem é a mulher. O homem é ação, é mundo, é energia. E o homem, ele precisa se sentir motivado internamente, que é a energia feminina, para ir para o mundo com mais assertividade. Lógico que quando esse homem vem de um sistema familiar disfuncional, com familiares, né, e possa ter um transtorno psíquico, alguma coisa assim, ele vai ter, né, ele vai se sabotar muito, ele vai ser um narcisista, ele vai ser folgado. Mas, geralmente, quando é um homem que está ali um pouco mais acomodado, é só ter uma mulher que seja um pouco mais assertiva do lado dele, e não que mande, não que diga, não que briga, que elogia, que motiva, que diz, eu acredito em você, vai lá, você consegue, meu amor. E essa mulher também começa a pedir coisas para esse homem. Esse homem, ele vai atrás. Ele se mexe. Ele se mexe, porque o homem... A mulher tem esse poder. A mulher tem esse poder. E ela consegue o que quer com uma voz doce, com um beijo, com carinho, com elogio. É só a forma. É a forma da energia feminina de conquistar, de seduzir. Só que quando a mulher ela vem muito blindada de uma infância difícil, ela não consegue acessar esse lugar de sedução que é a energia feminina. Uhum. A energia feminina é como a água, como a rosa, né? Ela não impõe, ela seduz só por ser. E o feminino, os homens podem estar fracos? Podem. Mas as mulheres estão muito desestabilizadas também. Uhum. Nós estamos muito desconectadas. Esse negócio de tomar posse da energia masculina nos desconectou totalmente de um lugar de poder que está dentro. Passamos um pouco do ponto, né? Passamos um pouco do ponto. Isso. E talvez os homens fracos seja reflexo disso. Faz muito sentido. Não vou tirar a culpa dos homens, tá? Eu acho que estamos analisando o caso aqui, eu acho que tem dos dois lados, né? Tem os dois Mas lados. eu vejo que muitos homens reclamam disso, né? Sim. Mulher que fica, minha mulher ficou chata. Aí você vai tentar entender o que é ficou chata, né? Uhum. E é exatamente isso que você está descrevendo, né? Uhum. É a falta de tato, é a falta da feminilidade, é de saber como tratar aquilo ali, né? Aliás, a Nájila aprendeu direitinho, ela faz tudo isso. Ela aprendeu a fazer isso. Ela já é feminina. Ai, meu Deus, sempre aprende. Mas faz muita diferença, porque eu já tive os dois lados, e um realmente acaba com o homem e o outro levanta o homem. Sim, né? acaba com o homem. Eu vivi isso na minha casa. E o homem, ele vai ficando depressivo, ele vai ficando totalmente apagado, ele vai se perdendo totalmente de si, porque tem uma mulher com muita energia masculina do lado. Minha mãe é energia masculina ao extremo, até hoje. Que a gente é casado praticamente, né? Uhum. Chega na minha casa, quer mandar tudo. Aí hoje eu já aprendi a lidar, eu não deixo, porque se começa, toma posse. Uhum. Então eu falo assim, ela fala assim,
posso fazer. Você senta e curte. Não precisa trazer nada, não precisa fazer nada. Porque eu aprendi que quando você dá um pouquinho de espaço, começa a tomar conta. Só que essa é uma energia de dominância que aconteceu na casa com meu pai, né? Então, só que eu vejo que isso se repete demais hoje com muito mais intensidade, né? Sim. Por conta dessas mudanças, da mulher ganhar espaço, dela querer esse espaço, mas que no fim das contas jogou contra ela um pouco, né? Vamos entender. Pelo cérebro, tá? A mulher vai funcionar pelo lado esquerdo do cérebro e o homem vai funcionar pelo lado direito do cérebro. Se esse lado do meu cérebro é traumatizado... E aí você tá falando emoção e razão, é isso? Não, é hemisfério mesmo. Hemisfério mesmo. Isso. Se esse lado do meu cérebro é traumatizado, que eu funciono, esse lado não tá funcionando mais. Eu vou funcionar por esse. Aí eu vou pro excesso de energia masculina. Certo. Aí ansiedade, fazer, movimento, vou tomar a frente. Eu não consigo nem pausar e dar tempo para as coisas acontecerem. Dar tempo para o homem ter a ação. Porque se ela pausa e espera, às vezes, um pouquinho, esse homem já começa a ter ação. É que, às vezes, a mulher ela está tão ansiosa, e isso é um funcionamento do cérebro traumatizado, tá? Tá? Essa ansiedade. A mulher na energia masculina é um cérebro traumatizado, precisa olhar para traumas que vêm lá da criança ferida, para que essa mulher volte para o centro dela. Então, essa mulher, ela não dá nem tempo, ela tem um apego ansioso, ela tem uma ansiedade, ela quer tudo de imediato, tem uma briguinha, ela não dá tempo para aquilo se resolver, ela já quer tomar satisfação, já quer saber o que vai acontecer. Então, ela está tomando a frente de tudo. E aí, se esse homem, ele está nesse relacionamento, a postura da mulher vai também traumatizando essa região do cérebro dele, que seria o lado direito da ação, do movimento, e ele vai caindo para o outro hemisfério do cérebro, que é a energia feminina. Ele vai se tornando carente, ele vai se tornando depressivo, ele vai se tornando uma pessoa que é dependente emocional, porque essa mulher está tomando a frente de tudo e tirando o poder dele. E ele, por medo de perder essa mulher, vai aceitando e vai perdendo o poder dele. Isso, obviamente, impacta a vida inteira. Vai impactar a vida profissional, vai impactar as amizades, círculo social. Tudo. Ele pode cair mesmo numa depressão muito grande. E aí, consequentemente, vai chegar uma hora Ela em uma ansiedade generalizada e ele em uma depressão. E aí, em algum momento, o relacionamento Aí isso acaba, é o homem né? fraco. Esse é o frouxo. Esse é o homem frouxo, Esse é que o na homem realidade é um cérebro traumatizado. E aí, nesse momento, os dois estão doentes, conflitando. Exato. Um vai jogar a toalha, né? Um vai... E aí quando a gente tem esse entendimento de que tudo que eu atraio na minha vida amorosa diz sobre o que precisa ser curado em mim, eu paro de apontar o dedo para o outro e começo a olhar para dentro. E aí as coisas começam a funcionar. Então, muitas vezes eu vejo que apenas um dos dois buscando ajuda, parece que a dinâmica já melhora. É como se fosse um cabo de guerra, né? Um tá puxando para um lado, um solta e parece que a dinâmica já melhora. Sim. Então eu faço um programa avançado terapêutico, né? Que é em grupo, é terapia em grupo. Legal. E já passaram-se mais de 10 mil pessoas no programa. Então, são sessões de terapêuticas em grupo. Que legal. E a pessoa, ela conta, meu casamento mudou. Eu achava que ele era narcisista, não. Eu que era uma mulher chata, meu casamento mudou. É mesmo. Meu marido, ele está mais produtivo, meu marido começou a trabalhar, porque eu mudei e de repente tudo foi mudando. Então, nós temos muitos relatos disso daí. E nós temos o homem também que já vem, né? O homem que já tem a energia feminina, que vem lá da infância, porque ele cresce com um pai narcisista. O pai narcisista. O pai narcisista cria homens frouxos. Qual que é o efeito colateral? Me explica para eu entender por que acontece isso.
Porque esse pai narcisista, ele destrói a autoestima do homem. Geralmente o pai narcisista, ou a mãe narcisista, ele vai pegar sempre um bode expiatório. E geralmente a mãe é com uma filha mulher e o pai com um filho homem. Porque são as dores que ele viveu, que ele não consegue lidar e que ele joga numa figura da criança que seja do mesmo sexo. Olha só. Então, rejeitando um filho homem, é como se ele estivesse fazendo com esse filho homem o que fizeram com ele na infância. Caramba. Entendeu? Então, ele joga totalmente nesse filho homem. E esse filho homem, ele cresce destruído emocionalmente. Meu Deus. Não tem força que pra trabalho. nada. É. E aí, quando ele vai buscar um relacionamento, ele vai buscar um relacionamento fragilizado, inseguro, dependente. Geralmente esse homem, ele tem vícios. Esse pai insere a sexualidade para esse homem de uma forma pornográfica, para ele se provar como homem, e chama ele ainda de um monte de nome. Eu não sei se existe isso, mas no passado existia muito. Pai que vai, agora você vai lá, vai mostrar que é homem. Mas ele vai destruir totalmente, porque geralmente o pai narcisista, ele vai sair com mulheres de programa, ele vai, né, ele vai para um mundo assim de pornografia, e ele vai inserir o filho nisso e ainda vai jogar no filho que o filho não é suficiente, então o filho acaba entrando num vício de pornografia, bebida, e aí esse filho, ele vai fazer tudo isso buscando a validação desse pai. Ele trai a mulher, ele consome bebidas, pornografia, buscando a validação do pai. Porque era o que o pai pedia. Porque era como o pai era, porque o pai forçava ele, porque então ele acaba tendo comportamentos parecidos com o do pai. Se esse pai trair a mãe, ele vai trair a mulher. E inconscientemente ele está buscando a validação desse pai. Complicado. E aí ele não consegue crescer na carreira, porque esse pai só xingava ele não se sente confiante, ele não acredita que ele pode mais, que ele consegue mais, ele não tem a confiança nele ganhar dinheiro, então ele se torna um homem totalmente impotente. Caramba. E aí se ele se relaciona com uma mulher masculina, ele vai viver nas costas dessa mulher. Nossa. E cheio de vícios. E o que acontece quando a mulher, a mãe é narcisista e tem uma filha? Tá, a mãe narcisista, filhas de mães narcisistas. Exato. A filha de mãe narcisista depende muito de como essa mãe olhou para a filha, porque a mãe ela pode ter transformado a filha na filha de ouro, num bibelozinho, ou competição, ou na competição, ou na filha que, né, no bode expiatório. Geralmente, a mulher que está muito na energia masculina, ela vem de uma mãe narcisista. Tá? Então, é como se invertesse a polaridade. O homem que vem de um pai narcisista, ele vai para a energia feminina. E a mulher que vem de uma mãe narcisista, ela vai para a energia masculina. Eu não tenho ninguém para contar, eu não tenho ninguém por mim. Minha mãe está dizendo que eu não vou dar nada na vida, eu sou um lixo e eu tenho que me virar de qualquer jeito. Então ela entra num estado de uma sobrevivência muito grande, buscando a validação dessa mãe, buscando a aprovação, buscando exigir no mundo. Ela está sobrevivendo. Ela vive com uma ansiedade generalizada. E tudo se torna gatilho. Tudo que essa mãe fazia com ela, a rejeição da mãe se torna um gatilho. Quando ela está num relacionamento e um homem rejeita ela, se torna um gatilho. E aí ela briga, e aí ela vai atrás do homem, e ela toma a frente de tudo. Eu vejo vários, ela vai contando, eu vou encaixando os casos assim, ó. Caraca! É impressionante como isso se repete na sociedade o tempo inteiro. O tempo inteiro. O que eu faço, Marcelo, é estudar o cérebro a fundo. Estudar parte por parte do cérebro e entender uma parte do cérebro traumatizado que vai levar a pessoa a ser no futuro. Então eu mudo futuros. E você me parece usar isso de forma muito prática, porque você falou que usa poucas sessões.
Como que isso se dá, mesmo nas pessoas mais resistentes, né? Eu imagino que, obviamente, quando alguém te procura, ela já deve estar com uma vontade de mudar. Mas ainda assim, eu trato com empresários e eu sempre falo assim, outro dia um pegou e falou assim, pô, difícil minha empresa, né? Eu falei, não, fácil. Mas, quando a gente começar a entender onde está o seu problema, vai travar num lugar. Aí ele, qual? Eu falei, você. Que é exatamente igual a terapia, vai travar em você. Como é que você lida com essas pessoas mais resistentes, mais duras? Eu faço tratamento de choque. Como é que é isso? Você está sendo uma criança. É? Não é ele, é você. Eu falo bem assim. Porque a pessoa precisa acordar. Porque senão fica aquelas terapias de 10 anos, né? Eu falo verdade. E tem gente que não aguenta, Roberto? Difícil, viu? Às vezes termina uma sessão que eu falo, meu Deus, ferrou. Essa pessoa vai me matar. Essa não vai aguentar. Às vezes eu nem durmo pensando. Ela vai me matar, meu Deus. Ela me procurou, ela me viu na internet, ela falou, nossa, ela é tão doce, agora cai nessa roubada. Mas depois a ficha cai. Aí a ficha cai, dá 2, 3 dias a ficha cai. A pessoa volta na outra consulta, eu já vou meio assim, ai meu Deus, ela vai me xingar. Agora segura a bucha. Aí a pessoa volta mudada. E é nesse momento que aí abre espaço para você ir mais fundo. E mais fundo. Eu acho muito interessante esse processo de quando cai a ficha, né? Parece que no processo terapêutico existe um momento decisivo ali, né? Igual você falou assim, quando acontece isso, na próxima sessão a pessoa fez isso, agiu, mudou o comportamento e etc. Parece que existe um momento mágico, assim. Existe mesmo ou é um processo? É como se fosse uma dança e existe um momento mágico, existe um momento em que você vai precisar acolher e o momento que você vai precisar sacudir e o momento que você vai precisar falar verdades. E o difícil de ser terapeuta é você saber esse exato momento de o que eu faço agora? O que eu faço com isso que eu tenho? E às vezes a gente se acolher demais não vai ajudar, né? Às vezes a pessoa precisa de um choque de realidade. Eu lembro que teve um homem que eu atendi e ele até hoje me manda depoimentos, conheço a esposa dele, e ele chegou no meu consultório, eu atendi aqui em São Paulo, em Moema. Ele chegou no meu consultório e ele falou assim, Roberto, ontem eu estava com uma arma, e eu só não dei sequência porque você apareceu no meu Instagram. E você é minha última cartada. Isso foi na primeira sessão. Na terceira sessão, esse homem começou a chorar. Na hora, começou a me dar uma raiva. Esse homem estava com uma arma e agora está chorando assim? Eu virei para ele e falei, na hora, para de chorar. Chega, você não vai chorar. Você não é um bebezão chorão. Vira homem agora. Essa frescura de se matar também não vai ter mais, não. Você tá chamando a atenção querendo se matar, você tá chorando aqui pra mim. Vira homem. Lida com as suas emoções, assume a sua empresa, enxerga que você errou com a sua mulher, levanta, acorda. Você precisa virar homem, você é um bebezão. Aí ele olha assim pra mim assustado. Sim, e se você continuar assim, não vai ter mais terapia. Esse foi o momento dele? Esse foi o momento virado dele. Aí ele vira pra mim e falou assim, eu ainda tenho meu ursinho de 3 anos de idade. Aí eu olhei e falei, você vai botar fogo nesse ursinho agora? Meu Deus do céu, olha só. Ele botou fogo no ursinho. Botou mesmo, vou queimar pontos, né? Queimando pontos. E esse caso especificamente, imagino que a vida inteira, você falou de trabalho, você falou de esposa, tudo estava enganchado. Chorando por tudo. Mas lógico, né? Tinha problemas, tinha traumas ali por trás. Ele assumiu a empresa, ele assumiu a mulher, ele ficava disputando com a filha da mulher. Nossa. Entende? A mulher cansou e terminou com ele, ele queria se matar porque a mulher terminou dele. Eu falava, acorda, é uma criança e você tem que parar com isso.
entendeu? O seu pai já tem idade, você tem que assumir essa empresa. Então, às vezes, eu faço um tratamento de choque para colocar a pessoa na linha mesmo daquilo que eu vejo para ela, do melhor versão dela. Uhum. É como se eu enxergasse aquilo onde a pessoa pode estar e onde a pessoa está querendo estar presa ali por ego, por criança, né? Pela criança, por uma dependência emocional. Então, às vezes, eu preciso dar esse... Com o homem, eu gosto muito de fazer isso. Porque parece que a pessoa não teve isso, né? Fica parecendo que, meu, pelo amor de Deus, né? Aí Exato. alguém precisa vir e se falar a a pessoa verdade, está me né? procurando justamente para escutar uma verdade, eu preciso falar essa verdade para a pessoa. Eu não me sinto profissional o suficiente se eu perceber que eu tenho uma verdade para falar para ela, por mais que doa, eu vou ficar quieta. Eu não consigo. Não sei se é porque eu sou geminiana. E os vícios que hoje me parece... Antes a gente, na minha infância, o que eu fui colocado de medo, cuidado com as drogas, que não sei o que lá e tal. Mas hoje me parece que tem uma droga que parece ser terrível, que é a pornografia, livre acesso, qualquer momento, qualquer hora. Boa parte do tráfego da internet é isso. A gente sabe que as pessoas estão afundadas nisso. Só que você olha a pessoa e você não percebe. Antes você viu um drogado, ele estava perdendo função no trabalho, ele não conseguia se mexer, etc. Isso, imagino que seja um problema bem relevante nos seus pacientes, não? Jogos também, né? E os jogos, as bets, né? E os jogos também. E alcoolismo também. Vejo muitas mulheres alcoólatras chegando no meu consultório. É mesmo? Muitas. Você não faz ideia. Como tem mulheres Antes alcoólatras. era mais predominante nos homens, né? Sim. Agora as mulheres também. Eu não sei se é porque a mulher ela vai procurar ajuda por uma dependência emocional e de repente a gente cai no alcoolismo, mas já teve casos de homens me procurando por vício de pornografia, de mulheres de programa, drogas, né? Aquele cara que procura tudo isso junto. Geralmente esse cara a gente vai precisar trabalhar a referência de masculino dele, o pai, e o como ele busca o pertencimento a esse pai através desses hábitos. E quando ele percebe que ele está honrando esse pai, o quanto ele está buscando... É porque o masculino ele tem muito disso, do território, que ele se valida. Uhum. Diferente da mulher, a mulher não tem isso. O homem é território. É igual o cachorro entra no ambiente, ele faz xixi em todo o território. Não é? Então o homem ele faz isso, ele faz xixi no território. Ele vai fazer xixi no bar, ele vai fazer xixi usando pornografia, ele vai fazer xixi com a mulher de programa, ele vai fazer xixi jogando na bet e falando pros amigos que ganhou. Isso é o masculino. Aonde ele tá fazendo xixi, ele tá marcando o território dele para se afirmar como homem. Então tem uma afirmação, uma autoafirmação do masculino buscando esses vícios. Uhum. Entendeu? Muito interessante. É o masculino fraco, frágil, que busca no ego uma afirmação. E interessante que no externo, às vezes, é um forte. Exato. Se apresenta para a sociedade traição. como... A traição é isso. Muitas vezes o homem trai só para se afirmar para outros homens. A mulher trai por carência. Ela não está feliz no relacionamento, ela é dependente emocional, ela não consegue terminar esse relacionamento e ela atrai buscando a felicidade em outro homem. Não vai encontrar porque ela só está tentando preencher um vazio dentro dela. Só vai mudar de relacionamento e geralmente ela acaba ficando com o amante muito tempo, esse amante não assume e esse vazio vai aumentando. Então a mulher trai por carência, agora o homem trai por validação. Ele vai buscar essa validação com outra mulher, com outro homem. Ele está marcando o território dele, tentando se validar dessa forma. Muitas vezes pode ser um transtorno psíquico também. Um Casanova, uma ninfomaníaca. Casanova, esse eu nunca ouvi Isso, falar. é um transtorno psíquico. O é aquele cara que é viciado em sexo. Tá. Ele tá cada hora com uma mulher, traz sem parar, pornografia... Então, ele está preso num transtorno psíquico. Aí já é um caso de psiquiatria. Então, nós temos diversos... Quando a gente
olha para transtornos psíquicos e comportamentos devido a traumas, a gente precisa entender muito se é um ego ferido ou se é um transtorno psíquico. Entendeu? Mais ou menos nessa abordagem eu trabalho. Quando você olha hoje para um relacionamento bem-sucedido, o que os casais precisam aprender a desenvolver para ter sucesso no relacionamento? Eu sinto que está muito nessa linha de comunicação. Muito nessa linha. Mas o que exatamente? A gente precisa... Porque quando você fala para um casal assim, vocês precisam conversar, a gente precisa conversar sobre o quê? Eu não sinto que é nem conversar, mas é uma comunicação não violenta. Sabe comunicação não violenta? Teve uma época que a gente falou tanto de comunicação não violenta. É uma forma de se comunicar. A forma de se comunicar. A forma de se comunicar no dia a dia. A forma de estar cuidando um do outro no dia a dia. A forma de ser cuidadoso. A forma de se observar. A forma de se comunicar em relação à sua postura, os seus hábitos, o seu comportamento, quem você é, o que você faz. Né? A comunicação ela vai além das palavras. Então, se eu sou ríspida, se eu sou impulsiva, se eu sou ansiosa, se eu tenho hábitos que não são legais, isso vai abalar o meu relacionamento. Se eu tenho uma ansiedade, né, transtornos psíquicos, isso vai abalar o meu relacionamento. Se eu faço uso excessivo de álcool, isso vai abalar o meu relacionamento. Tem muitos relacionamentos que se destroem por álcool, por bebida. E tem muitos relacionamentos que se destroem por grosserias, pela comunicação tóxica no dia a dia, que vai minando o desejo de estar junto. Vai perdendo aquela admiração, né? Admiração. Então, eu sinto que o cuidado, ele precisa ser uma postura interna. O autocuidado, o cuidado com o outro, o cuidado com o que você diz, o cuidado com o que você pensa, o cuidado com o que você faz, o cuidado com o seu dinheiro, o cuidado com os filhos, o cuidado com o marido. Ter uma postura interna de ser cuidadoso, sabe? De cuidar com carinho, com amor, cada coisa da vida, com presença. Eu sinto que a presença é o que traz toda a diferença. Não só no relacionamento amoroso, mas em tudo. Quando a gente coloca presença. E a gente perdeu completamente, né? Ai, uma máquina, né? Hoje a gente não sabe mais nem o que a gente tá sentindo, porque a gente não tá aqui, a gente tá aqui, né? Na tela. Aí, cara, você tá se sentindo bem? Aí vai entrando, né? Naquilo que você disse, pornografia, vícios. Você tá perdido ali, né? E você não sabe se tá se sentindo bem, como é que você tá. Você tá ansioso, você tá feliz, você tá triste. Não sei, porque eu tô aqui no celular. E aí as pessoas param de desenvolver uma das habilidades mais importantes do ser humano, que é prestar atenção em si. Em si. A gente perdeu. E no outro também. Fora o outro, né? Porque no primeiro aprende em você. Em si, no que você come, no que você faz, no outro, no seu trabalho, na sua vida, é a presença. E eu sinto que o Covid, né? Ele veio para tirar a gente do modo automático. Foi um chacoalhão que a gente teve, que a gente falou assim, ó, qualquer hora a gente pode morrer. Se a gente não tiver presença na vida, as coisas desandam. E eu sinto que o relacionamento amoroso é esse termômetro. Quando a gente sai da presença, parece que o relacionamento começa a desandar. Sabe? Sim. Parece que as coisas... Não sei. Desequilibra, né? Desequilibram. A gente se desconecta, a gente começa a brigar. Às vezes eu tenho uma briga com o meu parceiro, e aquela briga vem aí, eu paro, parece que foi um chacoalhão para eu me conectar de novo. Estava entrando no modo automático, volta. Volta para a presença. A gente parece que é sempre puxado. Mesmo a gente tendo consciência, a gente não tá livre de errar de novo, né? Não tá. E é justamente esse ponto, né? Se a gente vai entrando no modo automático, só que tem pessoas que elas estão tão, né, que já vem da infância, tão presas no modo automático, que não é só um parar e se reconectar. Precisa de terapia, precisa de ajuda, precisa de um conselheiro,
precisa reestruturar a vida como um todo para, né, para reorganizar a vida. Eu vejo que a gente é bom de admirar outros países, né? E um dos países que a gente admira muito é os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, você não vê uma pessoa bem-sucedida que não tem um mentor, que não tenha um coach, que não tenha um terapeuta. Você vê as séries americanas hoje, pô, a série dos bilionários. Tem uma terapeuta lá ajudando os bilionários doidos, cada um com a sua loucura e ela tentando ajudar no meio da loucura. Eu acho que a gente está chegando nesse momento aqui no Brasil, né? Eu sinto que a gente está perdendo essa coisa de que procurar ajuda é para fraco e a gente está entrando numa outra visão de que quem é forte procura ajuda, que quem quer ir além procura ajuda. Se eu quero dar um próximo passo na minha vida e eu não estou conseguindo, eu vou atrás de quem vai me ajudar a dar esse próximo passo. Eu acho que até... É uma outra visão, né? É um outro ângulo, porque antes a gente falava assim, preciso tratar um problema. Eu acho que hoje as pessoas falam assim, é uma questão de alta performance. É uma questão de alta performance. Olha para o outro ângulo, é alta performance. Você quer ter alta performance na vida? Exato. É a mesma coisa no fim das contas, né? É a mesma coisa. E eu percebo que acho que o fato das pessoas bem-sucedidas falarem sobre isso, apresentarem mesmo ao público, eu tenho, eu faço. Incentiva as outras pessoas a olharem falando, poxa, se ele que está lá no topo fez isso, eu que estou aqui embaixo, então, preciso fazer também, né? Sim. Quando você olha para os seus pacientes hoje, você falou, pô, tem empresário aqui. Como é o trabalho com esses empresários, dessas pessoas que já são consideradas pela sociedade bem-sucedidas? Eu tenho pacientes que me procuram para resolver um ponto na vida, um relacionamento amoroso, ou um ponto da vida financeira que não está fluindo, algo pontual, e ali eu faço um tratamento, um processo, não um tratamento, mas um processo de 10 sessões, de olhar para dentro, desprogramar e se reconectar, né, com uma postura de vida diferente, e aí tudo funciona. E eu tenho pessoas também que faço acompanhamento já há 1, 2 anos, que essa pessoa ela vai trabalhando toda a vida dela. Profundidade. E essa pessoa ela entende o ritmo que eu faço. Ela percebe como eu trabalho, né? Então essa pessoa ela vai percebendo o resultado na vida com o meu trabalho. Ela percebe que cada passo que ela está dando, algo não está dando certo. Ela recorre a Roberta, a gente entende o que está ali acontecendo, que não está fluindo, e aí ela dá o próximo passo. Então acaba se tornando um prazer também, sabe? Procurar ajuda, procurar um mentor. É um prazer, porque você começa a sentir o gosto da realização. E tem esforço, né? Tipo assim, você só tá dando um ponto de vista diferente, mas vai ter que trabalhar, né? Vai ter que trabalhar. Então você só tá dando mais pista para essa pessoa no fim das contas. Né? E essa pessoa ela percebe que as coisas estão acontecendo e ela vai sentindo. A vida é uma escada e os nossos desejos eles fazem parte da nossa evolução. O desejo é próprio do ser humano e é o desejo que faz a gente evoluir. Se eu não tenho desejo, eu sou uma pessoa acomodada. Então o desejo ele me torna uma pessoa melhor, uma pessoa que evolui, uma pessoa que vai além, né? Esse desejo que vem de dentro mesmo. Então, quando eu desejo algo e eu não realizo, isso afeta a minha autoestima, isso me deixa ansioso, isso me deixa para baixo. Eu vejo as pessoas conseguindo e eu não. O que eu tenho de errado? E quando eu começo a fazer uma terapia e buscar um mentor e de repente os meus desejos começam a se realizar de uma forma muito rápida, eu começo a querer desejar mais e fazer mais e construir mais e eu começo a ajudar mais pessoas e aí a gente vê até o empreendedorismo acontecendo, né? Começo a empregar mais pessoas, começo a transformar, começo a evoluir, então é um processo em que a pessoa ela sai ali da sobrevivência, ela faz uma travessia para uma postura de vida, de existência, de fazer a diferença no mundo, e isso vai se tornando cada vez mais uma força de mudança social. É lindo. É lindo ir atrás de uma mudança. Roberto, você escreveu 4 livros e você tem vários cursos.
Sobre o que você escreveu e o que são todos esses cursos que você tem? O meu primeiro livro, ele chama Você é Poder. E eu falo sobre física quântica, lei da atração e o poder que nós temos no nosso interior né, de vibrar aquilo que nós desejamos. O segundo é o Você é Amor, que aí eu já toco mais na parte de dependência emocional, de narcisismo, de traumas, de feridas emocionais, da criança ferida. O terceiro o título é Como Deixar um Homem Louco por Você, mas na verdade é só Um gancho. um gancho para a pessoa perceber o quanto ela está, para a mulher perceber o quanto ela está desconectada da energia feminina. Então, ela lê esse livro e ela percebe que se ela não curar o feminino dela, ela não vai ter nenhum homem louco por ela. Uhum. E o meu quarto livro, Que é isso aqui. que é esse aqui, que se tornou um best-seller, está em todas as livrarias do Brasil, editora Gente, é Minha Vez no Amor. Como transformar seus relacionamentos, né, a partir do amor próprio. Uhum. Então, nesse livro eu falo também sobre dependência emocional, eu trago técnicas de como a pessoa superar uma dependência emocional para construir relações saudáveis, como elevar o amor próprio. E os meus cursos, todos os meus cursos eu realizo com a terapia do renascimento. Que legal. A terapia do renascimento é realizada com a respiração. O renascimento, ele veio do Himalaia, tá? Foi um psicólogo que foi para o Himalaia para fazer uma vivência espiritual e conheceu o renascimento e percebeu que com aquela técnica de respiração, ele acessava memórias da infância e aí ele percebeu o quanto aquilo tinha transformado ele e aí ele trouxe para a parte clínica, né? Para o consultório. Então, eu sou renascedora e comecei a trabalhar com o renascimento no consultório clínico, né? Sou formada em psicologia junguiana também, atrelei o renascimento com a psicologia junguiana. E sempre as minhas consultas são com a respiração, a pessoa faz a respiração, olha para dentro e a gente faz o trabalho de liberação, né, daquilo que está aprisionando a pessoa. E aí a vida foi me chamando e o renascimento era para ser feito individual, presencial. E aconteceu o Covid e de repente as pessoas pedindo, eu comecei a fazer online. E aí eu comecei a fazer o meu curso em grupo de terapia. E no curso em grupo as pessoas faz renascimento. Eu não posso fazer renascimento. E as pessoas pediam, e aí eu senti aquela coisa assim divina, de Deus mesmo, tocando e falando, você está apoiada e isso precisa ser feito em grande massa. E aí eu comecei a fazer em grupo, e aí eu já tive lives que eu fiz para 6.000 pessoas, vivência de renascimento. Que legal. E deu super certo. E funciona. Também. Funciona. E tive relatos assim de pessoas, Roberta, eu estava com uma depressão suicida, eu estava acabando com a minha vida, eu estava num relacionamento tóxico e eu fiz a sua vivência gratuita e não sinto mais nada disso, você tirou algo da minha alma, então é assim que funciona o renascimento. Um processo quase que de uma regressão. É um processo é diferente de uma regressão. Porque a regressão você volta para a história. Ponto. O renascimento, você vai ativar a sua energia vital. Você vai ativar a sua corrente sanguínea. Você vai trabalhar com prana, né? Com éter. Você vai ativar. Conforme você faz essa ativação, você vai liberando toxinas. Não é só olhar para crenças. Você vai fazendo uma liberação de memórias celulares, de toxinas, que chamamos de, né, neuropeptídeos. Se eu faço uma vivência de renascimento com uma pessoa que é usuária, a sala inteira vai ficar fedida. É mesmo. Porque ela faz essa liberação com a respiração. Uau. Então é mais profundo. Só que ao mesmo tempo que eu faço a liberação, e a própria respiração faz isso, ela faz o reconectar com a essência, com a nossa fonte divina. Então acaba sendo espiritual também. Eu não sei te explicar, por isso que se tornou a minha vida. Que maravilhoso. É muito lindo, é muito lindo. A pessoa, ela faz a liberação e faz a reconexão. E hoje você tem todos esses cursos, você tem o livro e tal, mas você ainda atende. Atendo no consultório. Então, se quem estiver assistindo aqui tiver interesse, você ainda faz. Atendo no consultório. Lá no Guarujá?
Atendo online. Online. Atendo online. Hoje quase todos os atendimentos são online. E dou a formação agora em neuropsicogenealogia. Vou abrir agora a quarta turma. Quarta turma já. De formação em neuropsicogenealogia, que é essa mistura da neurociência com a psicologia junguiana e com a genética. Que legal. E aí ensino todas as técnicas, os métodos, comprovados cientificamente, pelo MEC, enfim. E isso está se propagando pelo mundo. Então, que máximo. Tenho a formação também para quem tiver interesse em se especializar. Também não só com pacientes, mas também com profissionais da área, né? Com profissionais da área. Muito bom, Roberta. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Participar do podcast. Foi um prazer te receber. O prazer foi meu. Vou colocar seu link aqui embaixo para o pessoal te acompanhar e te mandar mensagem, quem tiver interesse. Fica à vontade se você quiser mandar uma última mensagem. Eu quero agradecer o trabalho lindo que você está fazendo, né, como divulgador aí de uma nova consciência. Eu sinto que a gente precisa cada vez mais de, principalmente homens, né, trazendo consciência, trazendo uma visão diferente, sendo porta-voz de uma mudança de postura social. Então eu quero agradecer o trabalho que você vem fazendo, sou sua admiradora e fico muito honrada de estar aqui com você. Continua e agradeço por isso. Obrigado, maravilhoso escutar isso do mesmo jeito que você faz, ela faz. Obrigado, Roberta. Você que ficou aí até o final, curtiu esse episódio, deixe seu like. Se você tiver no Spotify, vê se você já classificou a gente, vê quantas estrelas você acha que a gente merece. E já batemos 100 mil inscritos. A plaquinha ainda não chegou, mas eu já recebi, o tracking tá chegando. Agora tem uma próxima meta, então garante aí que você já se inscreveu para não deixar de receber o próximo episódio. Beijo para você e até a próxima semana.